Luís Marques Mendes está um bocadinho chateado com André Ventura e por isso disse que André Ventura seria um presidente que quer dividir os portugueses e, portanto, ele está ligeiramente aborrecido, diz que André Ventura não é nem será presidente da República, precisamente porque é melhor unir os portugueses. Sabe Deus é em torno de quê? Luís Marques Mendes diz, vamos unir os portugueses, mas não tem projeto político para o país. Portanto, tem opiniões de sistema absolutamente atuais, portanto, coisas que já estão em prática politicamente e não tem nada de novo para trazer politicamente. Portanto, Luís Marques Mendes é uma nulidade política que é conhecida por toda a gente, mas, enfim, vamos ver estas declarações e faremos uns comentários. Marques Mendes considera que Ventura não pode nem vai ser presidente. Portanto, não pode porque ele não quer. É essa a razão, obviamente. Portanto, ele não quer e, portanto, não pode. Antigo líder do PSD considerou simplesmente lamentáveis as afirmações do presidente do Chega sobre Portugal precisar de 3 Salazares. Precisa, sem dúvida nenhuma, de uma ordem equivalente à que foi trazida por Salazar. Não quer dizer que tenha que se trazer repressão política e fim da liberdade de expressão. Agora, que existe uma necessidade clara de ordem, de funcionamento da justiça, etc., isso funciona sem dúvida nenhuma. Quando os portugueses fazem este tipo de declarações, ninguém tem saudades de ser silenciado pelo que diz ou de impedir a imprensa de ser livre, coisa que também não é atualmente, mas impedir a imprensa de ser livre também não é o desejo de português nenhum, genericamente falando, e portanto esta é a ideia. A ideia é trazer-se ordem, porque sem ordem e sem segurança não há liberdade. Se não houver ordem e segurança, ninguém pode exercer as suas liberdades de forma plena. Essa é que é a verdade. Ninguém tem saudades de um regime repressivo politicamente, o que se tem é saudades de uma ordem que, infelizmente, já não vemos há imenso tempo. Esse é o verdadeiro ponto. O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou este domingo que o seu adversário André Ventura não pode ser presidente da República, nem vai ser, acusando-o de dividir os portugueses e minar a democracia. O Luís Marques Mendes não os divide, mas também não os une em torno de nada, porque ficando em 3º ou 4º lugar, ninguém claramente quer estar unido em torno do seu projeto político, que é uma nulidade completa. Portanto, votar em Luís Marques Mendes ou votar no que aconteceu nos últimos 50 anos é a mesmíssima coisa. Portanto, ninguém pode dizer que tudo o que aconteceu nesta República foi mau, que tudo o que aconteceu desde o 25 de Abril foi trágico, não é isso que eu estou a dizer. Mas há uma tamanha impunidade do ponto de vista criminal, há uma clara diminuição de segurança, há uma substituição populacional em curso, há uma perda de um poder de compra, há demasiado salário a ser utilizado na renda, nomeadamente em Lisboa, que é um fenómeno que é superior a todas as cidades europeias. Portanto, veja-se bem, cidades muito mais caras genericamente para viver do que as nossas levam menos percentagem de salário numa renda do que Lisboa. Absolutamente dramático. Mas Luís Marques Mendes diz que o problema são as palavrinhas de André Ventura. Portanto, isto também acaba por definir quais é que são as prioridades do mesmo enquanto presidente. À margem de uma visita à Feira de Santa Maria em Tomar, no distrito de Santarém, o antigo líder do PSD considerou simplesmente lamentáveis as afirmações do também presidente do Chega numa entrevista à SIC, na qual defendeu que Portugal precisava de 3 Salazares. O país precisa de um presidente que une aos portugueses. Este homem está aqui para os pôr uns contra os outros, sustentou Marques Mendes. Não, está aqui para representar aquilo que muitos portugueses não sentiam representado há imenso tempo. Esse é o ponto. Não é para absolutamente mais nada. Luís Marques Mendes vai trazer mais do mesmo, e eu nem digo que não haja pessoas a rever-se em si, eventualmente vão até muitas pessoas rever-se em si, algumas milhares, centenas de milhares, não tenho dúvidas que votem em si. Agora, que é uma evidência que André Ventura representa uma forma de pensar e de estar na política que não estava representada em Portugal, isso é uma realidade, e o que é verdade também é que os mitos desta República estão todos em queda, estão todos em destruição, é uma evidência muito grande. E, portanto, quando as pessoas dizem que querem outra forma de regime, eu não conheço uma que genericamente queira ser presa pelo que diz, que queira menos liberdade de imprensa. Eu gostava era de jornalismo imparcial, coisa que não existe em Portugal. Mas neste momento estariam reunidas as condições institucionais para que houvesse jornalismo livre. Mas ele não existe. Portanto, nem livre nem imparcial. É condicionado pelo poder político, desde logo pelo financiamento que lhe é atribuído, e também não é imparcial, desde logo pela forma desigual como tratam os mais variados candidatos políticos neste país. O ex-líder do PSD, candidato a Belém, sublinhou que o país
país exige um chefe de Estado que defenda a democracia e o respeito mútuo. Este homem não respeita nada nem ninguém, como se viu ainda agora nesta entrevista recente. Numa palavra, este homem não vai ser, nem pode ser Presidente da República. Portanto, acho interessante que mesmo o candidato da dita direita, que seria Luís Marcos Mendes, segundo os mídias tradicionais, tem como bandeira a mesma coisa que António Filipe e Catarina Martins: combater a extrema-direita e o André Ventura. Portanto, é uma evidência. Ele quer dividir os portugueses, eu quero unir. Ele quer minar e até destruir a democracia. Eu quero reforçar a qualidade da nossa democracia. É isso que um presidente deve fazer. São campos completamente opostos e por isso eu digo que este homem não pode ser Presidente da República, nem vai ser Presidente da República, porque não é isto que os portugueses querem de um Presidente da República. É engraçado que Luís Marcos Mendes tome para si a garantia de que sabe o que é que os portugueses querem para Presidente da República, mas em nenhuma sondagem até agora apareceu em primeiro lugar. Portanto, pelo menos a maioria dos portugueses que respondem a sondagens até agora não lhe deram seguramente uma maioria que lhe permita dizer aquilo que os portugueses querem. Agora, o que é uma evidência é que, além de não haver uma única sondagem, Luís Marcos Mendes não está na luta por Belém, desde logo porque não cabe nesta luta por Belém. Os 3 primeiros, no meu entender, posso estar enganado, mas os 3 primeiros, independentemente do lugar que ocupem nesse pódio, vai ser o Almirante Gouveia Melo, António José Seguro e André Ventura. Luís Marcos Mendes, no meu entender, não vai fazer parte do pódio. Posso estar enganado. Podemos chegar aqui um dia depois das eleições e vem aqui uma pessoa ao meu canal e diz assim: estás a ver? Estavas enganado, ficou outra pessoa que tu não estavas à espera fora do pódio. E, portanto, pode ser o caso. Eu acho que é uma evidência que Luís Marcos Mendes não fará parte desse pódio. Mas, enfim, ele só sabe viver na base do ruído, da confusão e da provocação. É por isso que uma pessoa assim não pode ser Presidente da República, nem vai ser Presidente da República. Portanto, meus caros, Luís Marcos Mendes sente-se provocado por André Ventura, aparentemente já decidiu aquilo que os portugueses não decidiram para já, porque só em janeiro é que teremos as eleições, mas Luís Marcos Mendes tem a certeza que André Ventura não será Presidente da República. Eu, por outro lado, tenho a certeza que Luís Marcos Mendes não será Presidente da República, independentemente do que possa vir a acontecer. Eu já falei do melhor cenário que poderia acontecer a André Ventura, era ir à segunda volta com o Almirante Gouveia Melo e não ganhar a segunda volta, porque eu não queria que André Ventura ficasse como Presidente da República. Por outro lado, também não queria o Almirante Gouveia Melo, desde logo porque já se revelou politicamente em alguns detalhes, nos pouquíssimos detalhes que não ficou em cima do muro, escolheu o lado errado da história e, portanto, o Almirante Gouveia Melo já estava com um X na cabeça desde o início. Portanto, há candidatos que eu tenho um X na cabeça desde o início. Catarina Martins não é para votar, António Filipe evidentemente que não é para votar, Luís Marcos Mendes, o Almirante Gouveia Melo, e portanto há um conjunto de figuras que me parecem absolutamente trágicas se fossem Presidentes da República. E portanto o Almirante Gouveia Melo é essa figura e tantas outras em causa. E portanto agora vamos ver como é que fica este pódio distribuído. Não me parece que Luís Marcos Mendes vá fazer parte do pódio, mas o futuro dirá, os portugueses o dirão. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que esteja desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.